Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao nosso canal Rocha Mazo Advogados aqui no YouTube. Esse é o quadro Seu Direito no Agro. Hoje nós vamos falar de um assunto que tomou os noticiários durante a semana passada e adentrou esta semana também. Esse vídeo está sendo gravado hoje, dia 3 de setembro de 2025, que é a Operação Carbono Oculto. A Polícia Federal, em conjunto com polícias estaduais, deflagrou uma operação para investigar possíveis fraudes no setor de combustíveis. E a pergunta que não quer calar é: essa operação vai impactar o bolso dos brasileiros? E os contratos dos produtores rurais que possam estar atrelados a essas operações podem ter problemas? Vamos saber aqui neste vídeo em uma análise contextual. Mas antes da gente passar para o contexto do vídeo, eu gostaria de pedir para você, que é nosso ouvinte aqui, nosso espectador, que se registre aqui no nosso canal, que nos siga, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo, comente no vídeo, deixe as suas impressões, que a sua opinião e as suas impressões são extremamente importantes para nós, para que a gente possa desenvolver conteúdos relevantes que interessem a você que está aqui conosco. Então, ativa o seu sininho, porque toda quarta, toda sexta, tem vídeo novo aqui no nosso canal. E muito obrigado pela audiência. Estou aqui com o Pedro Avelino, que é o meu parceiro aqui na produção das apresentações, na produção do conteúdo. E eu gostaria de chamar a atenção para você e chamar você para ficar até o final do vídeo. Então, vamos apresentar o que efetivamente aconteceu. A Operação Carbono Oculto foi deflagrada, como eu disse, pela Polícia Federal, pelo GAECO, que é um grupo de operações especiais do Ministério Público do Estado de São Paulo, que expôs o maior esquema de sonegação e lavagem de dinheiro da história do setor de combustíveis brasileiro. Mais de 46 bilhões foram movimentados por organizações supostamente criminosas através de redes de postos, distribuidoras, fintechs e usinas de cana-de-açúcar. Isso efetivamente impacta e impactou o nosso setor de combustíveis. E agora, como vai ficar isso? Nós acompanhamos que, inclusive, até na Faria Lima chegou essa operação em 42 endereços que estão sendo fiscalizados, e isso ainda vai ter um desenrolar muito grande. Mas o nosso objetivo aqui, o sumário e os tópicos do vídeo, são 5 pontos, Vamos trazer especificamente para você, consumidor, para você, produtor rural, para você que está aqui nos ouvindo, o impacto direto no setor sucroenergético. Então, nós vamos trazer para você quais são as usinas investigadas, que podem ter envolvimento direto no esquema supostamente fraudulento, fazer uma análise do setor, apresentando para você a produção nacional de etanol e açúcar e as projeções para esta safra, analisar os impactos no mercado interno para você, consumidor final, se efetivamente essas usinas envolvidas pararem suas produções, deixarem de entregar os produtos, se haverá um impacto no mercado e se isso vai afetar o seu bolso, o meu bolso e o bolso de todos os brasileiros. No segundo ponto, o impacto aos fornecedores e arrendatários que estejam vinculados a essas usinas, quais os riscos que eles correm e quais as ações que eles podem tomar para minimizar e tentar evitar prejuízos. E, ao final, uma conclusão com uma mensagem final, sempre deixando claro que não queremos aqui esgotar o assunto, até porque não tivemos acesso às informações. A nossa intenção aqui não é criminal, penal, até porque são investigações. Nossa intenção aqui é fazer uma análise conjuntural do mercado de açúcar e álcool para o impacto ao brasileiro e ao arrendatário e fornecedor de cana dessas usinas. Ok? Esse é o escopo do vídeo, então eu te convido de novo para ficar até o final. Então, pelas informações e pelas investigações, foi divulgado em vários portais, inclusive a fonte aqui é o próprio BTG Pactual via Nova Cana, que são periódicos, aí, um banco e um canal que trata de cana, que são extremamente confiáveis. As usinas investigadas que teriam
envolvimento direto no esquema, a maioria está no interior do estado de São Paulo, mas também tem no estado de Goiás. Então, as usinas investigadas, a usina Itajubi, nós estamos aqui localizados em Itápolis, São Paulo. Nossa base, nosso estúdio, nosso escritório é aqui. Itajubi está aqui a uns 50 quilômetros. Usina Carolo S.A., também aqui da região. Usina VO, Virgulino de Oliveira, também aqui da nossa região. Um pouco mais afastado, usina Rio Pardo, usina Furlan, Comanche Biocombustíveis e a Goiás Bioenergia. Então, essas unidades produtoras de açúcar e álcool estão sendo investigadas por suposto envolvimento no esquema fraudulento, no esquema criminoso. Essas usinas foram adquiridas por grupos que podem estar atrelados a esse esquema de lavagem de dinheiro, de adulteração de combustíveis, e isso está sendo investigado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal e pelas polícias estaduais das unidades da federação envolvidas. Além do envolvimento nas usinas, há a questão também da importação de combustíveis e a adulteração desses combustíveis, o que efetivamente impacta o consumidor final, porque combustível adulterado estraga o veículo e gera prejuízo, mas isso não será objeto da nossa análise. Primeiro, vamos entender os números macro, os números maiores do setor de produção de cana, açúcar e etanol no Brasil. Para você ter uma ideia, na safra passada foram processadas, ou seja, foram cortadas, colhidas, transbordadas e chegaram às unidades de transformação, ou seja, as usinas, e viraram produtos etanol e açúcar, 676,96, quase 677 milhões de toneladas, o que gerou 42 milhões de toneladas de açúcar e 32,8 bilhões de litros de etanol. As projeções para a safra 2025-2026, você pode ver aí que a cana processada diminuiu 663,4 a 671 milhões de toneladas, muito por conta da seca histórica do ano passado e de muitas queimadas que aconteceram no estado de São Paulo, especialmente, e também no estado do Mato Grosso do Sul, onde há produção de cana, e grande parte dessas queimadas estão sendo investigadas porque pode ser que tenham sido causadas por grupos e organizações criminosas com o intuito de desestabilizar o mercado e fazer com que essas unidades tivessem relevância, tivessem até prejuízo e pudessem, com isso, lavar dinheiro. Mas, novamente, não vamos entrar nesse mérito, porque não é o escopo do vídeo. Então, a produção de açúcar vai ser um pouco menor, 41,2 milhões de toneladas, e a produção de etanol de 32,1 bilhões de litros. Ou seja, há uma perda na produção decorrente desses fatores climáticos e dessas ações. Agora, vamos avaliar se haverá algum tipo de impacto no mercado interno para você, consumidor final. Nós estamos vendo que no ano 24-25, aqueles números que eu apresentei no último slide representaram um aumento de 20% na produção de açúcar a mais. Ou seja, no ano passado, 2024, o açúcar estava num bom momento financeiro e a produção foi boa, apesar das perdas. E a partir destas perdas, com os números que nós apresentamos, a projeção é de estabilidade. E a leve alta que teve o ano passado não se verificará, porque nós já observamos que o número vai ser um pouco menor em decorrência do que aconteceu no ano passado. Já no etanol, há uma queda em relação a 2024, com uma pequena tendência de alta em 2025 nos valores do produto lá na bomba. A hora que você vai abastecer o seu carro com álcool, você já deve estar percebendo que o valor do álcool está um pouco mais alto do que no ano passado. Isso decorre também da menor oferta de produto, menor oferta de cana, por conta deste cenário da seca do ano passado. Então, fazendo apenas um recorte para você que de repente não entende
do setor de cana. Eu atuo muito forte nesse setor há mais de 20 anos, então eu posso te dizer que funciona da seguinte forma. O ano passado teve muita perda e teve muita seca. Então, o que acontece? Aquela cana que estava lá, que já algumas são de ciclo inicial, primeiro, segundo corte, outras de ciclo intermediário, de terceiro ao quinto corte, e algumas de ciclo final, de quinto a sexto, sétimo corte. A cana é uma cultura semi-perene, ela tem um ciclo que pode ir de 1 a 7 anos, mas a depender das circunstâncias, esse ciclo pode ser menor, podendo ser de até 4 anos. Então, essa cana que foi queimada, que sofreu com a seca, na rebrota, no seu novo ciclo, ela veio menos forte, ela veio mais sentida. Então, com isso, há uma produção menor. As empresas que estão colhendo essa cana, que estão cortando, colhendo e transbordando essa cana, estão relatando que a cana está menos pesada, ou seja, ela está menos água retida, e faz com que tenha que cortar mais cana para ter a mesma produção. Então, por isso que há uma tendência de alta no preço do etanol, porque tem menos cana para processar. Agora, essas usinas que nós falamos, que podem estar investigadas, qual é a relevância delas no mercado nacional de produção de etanol e açúcar? Elas processam juntas em torno de 16 milhões de toneladas por safra, o que representa apenas 2,5% da produção nacional. Então, com o impacto de 2,5% na produção nacional, a nossa conclusão, em análises setoriais, acompanhamos análises também de agentes financeiros, é que o impacto será muito pequeno, não haverá instabilidade no mercado e, portanto, você, consumidor final, eu, o Pedro, todo mundo que usa etanol nos seus veículos, não precisa se preocupar, porque o preço do álcool não tende a subir por este motivo. A mesma coisa acontecendo com o açúcar. Já no que se refere ao açúcar, não podemos cravar que efetivamente não vai ter alteração de preço, porque o açúcar é uma commodity mundial e ele está sujeito a outras variações de preço com conjunturas internacionais. Açúcar é negociado em bolsas de valores mundo afora e esses preços são tabelados internacionalmente. Este ano nós já estamos vendo que o açúcar está tendo uma performance pior, ou seja, muita produção de açúcar, especialmente na Indonésia e na Índia, fez com que o valor do açúcar brasileiro caísse um pouco em relação aos preços históricos das últimas safras. Mas isso, como eu estou dizendo, é uma conjuntura internacional e não tem a ver com a questão da investigação do GAECO e a operação carbono oculto. Então, a conclusão final é que você, consumidor final de açúcar e álcool, não precisa se preocupar, que a chance desta operação impactar o seu bolso é muito pequena. Agora nós temos que tratar de um outro assunto. Se você é produtor de cana, se você é arrendatário de cana e que tem contratos com estas unidades, deve ficar alerta. Quando há uma investigação criminal em andamento, todas as operações de uma pessoa jurídica, de um grupo de pessoas jurídicas, são investigadas em todos os seus aspectos. E eventuais situações atreladas de fornecimento e de contratos vinculados a essas unidades que estão sendo investigadas, essas empresas investigadas, podem ter impacto. Por quê? Se esta unidade produtiva, se esta usina for embargada, se ela não puder mais produzir, se ela tiver um impacto decorrente de fluxo de caixa, decorrente também da operação, da paralisação de atividades, isso fatalmente gera um efeito cascata. Se para a usina, ela para de ter recursos. Se esses recursos eram provenientes de fontes ilícitas, lavagem de dinheiro, crime organizado, o que está se apurando, é possível que você tenha impactos nos seus recebimentos e os seus contratos fiquem auditados dentro desses processos criminais. E isso pode dar uma dor de barriga, pode dar um problema muito grande para quem efetivamente tinha contratos, tem contratos vigentes
com essas unidades. Então, assim, quais são os riscos iminentes, imediatos? Atrasos de pagamento e inadimplência, ou seja, não pagar o arrendamento, não pagar o fornecimento, ou seja, entregou a cana e não receber. Esses contratos ficam fragilizados, porque eles estão vinculados a operações tidas por ilegais e investigadas, ou seja, esses contratos também irão para dentro desta investigação, mas isso não quer dizer que você, produtor, arrendatário, que tenha vinculação com essas usinas, vai ser investigado também. Mas o seu contrato, que está lá dentro da usina, como faz parte da operação, eles estarão vinculados à investigação dessas usinas. Então, esses contratos ficam fragilizados e podem ter impacto. Investigações que estão em andamento vão fazer com que esses contratos fiquem arrolados nos processos. E uma das consequências que podem advir, ou seja, de uma decisão judicial, de uma investigação, é que esses contratos fiquem impossibilitados de serem rescindidos. Ou seja, olha, eu tinha um contrato com uma dessas usinas, eu não estou recebendo, ou então eu não quero mais fazer parte disso, então eu vou procurar o judiciário para que eu tenha uma tutela e me desvincule dessa usina. A sua dificuldade de conseguir isso é muito maior, porque a partir do momento em que há uma investigação criminal, a depender da decisão judicial tomada, esses contratos ficam congelados e não podem ser mexidos. Então, os desdobramentos desta operação é que vão dizer se esses contratos, se esses fornecedores, se esses arrendatários terão as suas propriedades vinculadas e por quanto tempo nestas investigações. Então, é muito importante que você fique atento. E essa constrição patrimonial, ou seja, trazer essas áreas para dentro da investigação, é decorrência da própria investigação. Isso não quer dizer que a sua propriedade vai ficar efetivamente vinculada ao processo criminal. Ou seja, a sua propriedade mesmo, o seu título, o seu direito da propriedade. Mas momentaneamente, como a posse desta propriedade, ou seja, no contrato de arrendamento ou parceria agrícola, a posse é transmitida ao arrendador. Então essas unidades, elas tinham posse, porque elas que plantaram a cana, elas que faziam os tratos da cana, elas é que colhiam e faziam a gestão da cana, através de um contrato. Então essa constrição patrimonial é simplesmente trazer esses contratos e essas áreas para dentro da investigação. Já você que é fornecedor de cana não terá esse problema, porque a posse é sua. Você plantou a cana e ia entregar essa cana lá para a usina. Então, é possível que, se houver uma paralisação das atividades, você fique desvinculado de entregar esta cana. Tá? Precisa ver o que está no contrato, como efetivamente isso vai impactar, o que efetivamente está acontecendo, para que você tome uma decisão. Então, quais são, com base nestes riscos, as medidas preventivas que nós aqui da Rocha Maso orientamos você, arrendatário e fornecedor dessas usinas, e que também serve para quem não está vinculado a isso, mas que possa querer entender como isso funciona e, em alguma outra circunstância, ter uma situação como essa. A primeira coisa, uma auditoria contratual. Pegar o contrato, verificar as cláusulas, ver tudo que foi contratado. Não é raro que produtores rurais que arrendam suas terras para usinas não tenham sequer consultado advogados para ler esses contratos, para orientá-los naquilo que eles estão assinando. Simplesmente recebem esses contratos da usina, acreditando que está tudo certo, e para garantir o arrendamento, para garantir a sua renda, que é eventualmente a sua fonte de subsistência, simplesmente assinam esses contratos. São contratos longos, como eu disse, de 5, 6, 10, 11, 12 anos, que ficam vinculados. Então, ao não saber as cláusulas, é necessário que você audite esse contrato e leve isso para um jurídico analisar. Um reforço documental, o que é isso? Na verdade, é verificar tudo que você já recebeu dessas usinas, tudo aquilo que foi emitido de nota, toda a movimentação
Porque uma coisa é arrendamento, outra coisa é parceria. No arrendamento, você entrega a propriedade mediante o pagamento de um aluguel. Então, você recebe um valor fixo, seja ele mensal, seja ele trimestral, semestral, anual, é pago a título de um aluguel. É como se fosse uma casa. Você tem uma casa e aluga para uma família morar lá e ela paga o aluguel mensal. Isso é arrendamento. Parceria já é uma união de desígnios, uma união de esforço, onde a usina vai lá e faz todo o plantio e passa uma parte para o produtor da produção. 20%, 15%, 30%, depende da região, depende do contrato. E essa usina emite notas em favor do produtor, onde o produtor efetivamente estaria vendendo essa produção para a usina. Geralmente funciona assim. Uma usina tem uma empresa agropecuária que cuida da parte agrícola, ou seja, do seu ativo, dos canaviais. E uma atividade industrial, que é a planta da usina, que é efetivamente aquilo que ela produz, transforma. Então, essa agropecuária vende a cana para a unidade produtora e nesta transação, parte entra como própria da usina e parte entra como sua produtor de cana. Então, essas duas circunstâncias devem ser observadas, como você fez. Então, procure o seu contador, o seu contabilista, o seu escritório, para ver como foi feito, para se precaver. Proteção patrimonial. Observar quais são os contratos e o que efetivamente está vinculado na sua gestão de contrato. Se você efetivamente é um arrendatário, a posse foi transmitida. E isso é um complicador nessa situação. Porque se essas propriedades forem arrestadas, forem arroladas nesta investigação, esses contratos, essa posse vai estar na investigação e a sua possibilidade de retirada de posse, de desfazer o contrato, é um pouco maior. No caso de parcerias, a mesma coisa. Já o fornecedor que não entregou posse, é só a questão da produção, daquilo que está da cana, que está em cima da propriedade. Se entregou, já foi feito. Se recebeu o pagamento, está terminada a relação até aí, porque o próximo ciclo só o ano que vem. Então, é importante verificar como vai acontecer. Mas, em todas as circunstâncias, o monitoramento jurídico, a contratação de um escritório, de um advogado que entenda de direito agrário, que entenda de investigações, é muito importante para que você, produtor, produtora, fornecedor, arrendatário, parceiro com alguma dessas unidades, possa se cercar, se certificar de todos os direitos e ações que deve tomar em virtude dessa operação. Então, fornecedores devem agir juridicamente com estratégia para proteger os seus direitos. Ok? Então, a mensagem final deste vídeo é: a operação revela a infiltração do crime organizado no agronegócio e a vulnerabilidade de produtores que dependem das usinas. O mercado não sofrerá grandes impactos, mas os produtores correm riscos jurídicos e econômicos imediatos. Como eu disse, para finalizar, nós estamos aqui próximos a pelo menos 4 dessas unidades e nós já estávamos monitorando o mercado junto a usinas onde nós temos relacionamentos, produtores de cana, analistas de mercado com quem nós trabalhamos, outros advogados, e efetivamente, de 4, 5 anos para cá, a injeção de capital nestas unidades produtoras foi muito grande, muito rápida, e o preço praticado por essas usinas, por essas operações no mercado, estava supervalorizado, ou seja, eles estavam pagando mais do que as usinas tradicionais, aquelas que estão no mercado há muito tempo, pagavam como média do mercado de arrendamento, do fornecimento, valor da tonelada da cana-de-açúcar. O que isso demonstrava? Que alguma coisa errada estava acontecendo, porque a conta não fechava. Se pagar esse valor pela tonelada de cana, processá-la e ter o produto final e vender, a conta não fechava. Então é essa a suspeita que está sendo levantada, ou seja, essa prática de sobrepreço gera prejuízo, ao gerar prejuízo, lava-se dinheiro. Então essa é a realidade, é isso que está sendo investigado, mas para finalizar, o seu bolso brasileiro e brasileira não será impactado imediatamente na bomba de combustível de etanol
e na prateleira do supermercado com o açúcar. Espero que você tenha gostado, siga o nosso canal, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com quem você acredita que pode ser relevante e siga o nosso canal, se inscreva. Toda quarta, toda sexta tem aqui um vídeo com um assunto relevante, estudado, pensado e preparado para você que nos assiste, que nos acompanha. Muito obrigado e até a próxima, a gente se vê.